Olha só, a imprensa brasileira está te enganando sobre o caso Trump, mídia, Rumble e Moraes. O governo Lula tentou salvar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e piorou tudo. Lembrem bem de uma coisa, meus amigos. Sabe quando que o Maduro foi preso pelos Estados Unidos? Quando o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. E agora PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas e os Estados Unidos não voltará atrás. Aí o Lula começou com um papinho, o Lula chamou criminosos, terroristas de nossos criminosos. O governo americano vai prender, seja ele presidente ou não de um país. Lula está com medo, isso é óbvio, que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com Maduro. Alvo de operação da PF, Jacques Wagner deixa a liderança do governo no Senado. É isso mesmo, Jacques Wagner deixou a liderança do governo no Senado nesta quarta-feira. A saída ocorreu depois de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada. Em publicação nas redes sociais, Wagner afirmou que a decisão foi tomada de forma conjunta com o chefe do executivo. Ele aproveitou para destacar a amizade com o presidente da República. Nos bastidores, aliados do governo avaliavam que a permanência de Wagner no posto ampliava o desgaste político provocado pelas investigações envolvendo o Banco Master. Até a reunião de hoje, o parlamentar resistia à possibilidade de deixar o cargo de liderança. E o A trazem más notícias para Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Ao contrário do que foi noticiado por parte da imprensa brasileira, Alexandre de Moraes não obteve nenhuma vitória no Tribunal da Flórida. O processo segue, o ministro continua sem defesa reconhecida e, de quebra, a lei Magnitsky voltou a circular entre auxiliares de Trump como alternativa a novas tarifas contra o Brasil. O processo segue e Moraes continua sem defesa oficial. A Justiça apenas decidiu ouvir alegações da AGU, que afirma ser parte interessada. Olha só, a imprensa brasileira está te enganando sobre o caso Trump, mídia, Rumble e Moraes. As informações que estão saindo da imprensa não são verdadeiras e eu vou te mostrar agora por que a imprensa está fazendo isso e o que tem de mentira circulando por aí. Não é verdade que a AGU está autorizada a atuar em nome do Moraes, não é verdade que o processo foi suspenso, não é verdade que o Moraes está sendo blindado pela justiça americana. Vamos lá, vamos aos fatos. Nesses últimos dias, a Veja e boa parte da imprensa saíram com a mesma manchete, a de que a justiça dos Estados Unidos teria autorizado a AGU, a Advocacia Geral da União, a fazer a defesa do Moraes no processo que a Rumble e a Trump Media movem contra ele. Não é verdade, como eu mencionei, e aqui tem 3 informações que têm circulado, como eu já disse, e que são falsas. Eu vou mostrar a verdade sobre elas para vocês, de cada uma. A primeira informação, como eu disse, a de que a Justiça autorizou a AGU a defender o Moraes. Não foi isso que aconteceu. Segundo o próprio advogado da Trump Media, o Martin de Luca, a juíza apenas permitiu que o governo do Brasil entrasse no processo para apresentar os próprios argumentos. Não diz em momento algum que a AGU defende o Moraes. Quem entrou no caso foi o Estado brasileiro, não o Moraes. Portanto, o Moraes está sem defesa, ele continua no processo sem defesa. A segunda informação falsa, e ainda mais grave, é a de que a juíza teria reconhecido o Brasil como verdadeiro interessado na causa e não o Moraes, ou seja, que a defesa realmente deveria ser do Estado e não do Moraes. Não é verdade isso. O advogado mostrou, Martin de Luca, a decisão, e eu realmente conferi aqui, é verdade, diz lá na decisão com todas as letras, que está acolhendo num primeiro momento o que a AGU trouxe, a peça da AGU, aspas, porque o Brasil porque o Brasil alega ser o verdadeiro interessado, e não porque o Brasil é o verdadeiro interessado. Ou seja, o que a justiça americana está fazendo é postergando para um segundo momento a avaliação de quem é o verdadeiro réu. É isso. E se você tiver um processo e você entrar lá e disser, olha, eu sou um rinoceronte, eu não posso ser processado, o juiz não vai simplesmente arrancar a tua petição. Ele vai avaliar, falar, não, você não é um rinoceronte, então você pode sim ser processado.
passado, mas isso é a sua alegação vai ser examinada pelo juiz. E o que aqui está sendo feito é isso, postergando para um segundo momento para haver avaliação do juiz. O advogado Martin de Luca, ele vai ainda apresentar, inclusive, a sua resposta, a sua manifestação sobre isso, e depois da manifestação do Martin de Luca, da Trump Media e da Rumble, é que o juiz vai decidir sobre esses pontos. Portanto, a imprensa aqui está tendo uma ejaculação precoce sobre esses fatos. Não há nenhuma decisão sobre isso. E a terceira informação que tem circulado é de que houve suspensão do processo. Não houve nenhuma suspensão. A única coisa que se fez foi resolver, como a gente está mencionando aqui, essa questão técnica da revelia. Deixou-se para um segundo momento a avaliação desses pontos todos, porque precisa ainda todos se manifestarem para o juiz decidir quem está com a razão. Portanto, o processo contra o Moraes está de pé. E antes de eu te trazer a cereja desse bolo, eu vou te fazer um pedido. Sabe, a gente viu aqui no canal que mais da metade das pessoas que assistem fielmente aqui as análises diariamente ainda não é inscrita. Se inscreve, é de graça. Clica aí no botão de inscrição e venha fazer parte aqui da comunidade. Bom, meus caros, a cereja desse bolo, eu não posso trazer outra cereja que não é de que você precisa estar aqui com a gente no canal, porque aqui a gente não mostra só a notícia, a gente não fica só com arroz com feijão que você vê por aí na imprensa, a gente traz o que está por trás. O que está por trás da notícia é mais importante do que a própria notícia. Deixa o seu comentário, fica com a gente que a gente está trazendo todas as informações e desdobramentos desse caso, atentos a tudo. Será efeito Trump? Foi só o governo americano classificar PCC e Comando Vermelho, organizações terroristas, que o governo brasileiro, de repente, agora no mês de junho, começou com apreensões. E só 3 grandes operações foram aqui no meu Paraná. Olhem só isso daqui. Tudo começa no dia 17 de junho. Maior apreensão que a PRF já fez de fuzis. PRF faz maior apreensão de fuzis da história do órgão ao encontrar armas em cabine de caminhão com carga de insumos para a ração no Paraná. 26 fuzis, pistolas, e a outra grande apreensão tinha sido em 2020 no Rio de Janeiro, 20 fuzis. Aqui no Paraná também, no dia 21/6, mais de 1 tonelada de maconha é apreendida pela Polícia Federal em carreta em rodovia no Paraná. Depois, agora, dia 24/6, a apreensão no Paraná encontra quase 3 toneladas de maconha em teto de caminhão, droga que também abasteceria o Rio de Janeiro. Lembrem bem de uma coisa, meus amigos, sabe quando que o Maduro foi preso pelos Estados Unidos? Quando o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Eu vou explicar por que os Estados Unidos fazem isso. A legislação americana diz exatamente o seguinte: quando eles declaram organizações criminosas como organizações terroristas, significa que essas organizações estão atentando contra o território americano e o cidadão americano. Então, os Estados Unidos combatem essas organizações terroristas no lugar do mundo em que estejam. Então, não importando em que país essa organização terrorista esteja, o governo americano vai combater. Ou seja, essa organização declarada como terrorista estava na Venezuela. Maduro tinha envolvimento com essa organização, Maduro foi preso pelo governo americano porque a legislação americana permite. O governo americano combateu uma organização terrorista que estava atentando contra os Estados Unidos, contra o cidadão americano, e prendeu membro dessa organização terrorista, seja ele presidente ou não de um país. Aí o Lula começou com o papinho de o Brasil é capaz de combater o crime organizado. O Rio de Janeiro que o diga, né? O Ceará, Bahia que o digam, né? E aí começam essas apreensões. Obviamente que são louváveis as apreensões e esses policiais merecem aplausos. Menos fuzis na rua, menos drogas nas ruas, mas nós sabemos que são operações para inglês ver. Vejam que foram agências federais que realizaram essas apreensões, a mando
do governo federal, para agora vir para o governo americano e dizer, nós estamos combatendo nossos criminosos. Lembra que o Lula chamou criminosos, terroristas de nossos criminosos. Mas agora não adianta de nada o Lula querer provar para os Estados Unidos que ele combate o crime organizado aqui no Brasil. Porque agora PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas e os Estados Unidos não voltará atrás. Não importa quem seja, se presidente, autoridade que for, se tiver envolvimento com alguma dessas organizações terroristas, o governo americano vai prender. Nós brasileiros agradecemos. Menos drogas, menos armas, menos criminosos nas ruas. O Brasil tem os melhores policiais do mundo, mas infelizmente governados por um narco-estado que impede que a polícia exerça um trabalho eficaz. Quando dão corda para a polícia trabalhar, nós vemos que a polícia brasileira trabalha de verdade. Mas essas operações sabemos que é para inglês ver. Lula está com medo, isso é óbvio, que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com Maduro. Ele está com medo disso e nós estamos com esperança que isso aconteça. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O governo Lula tentou salvar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e piorou tudo. Gente, presta atenção, porque é inacreditável. O governo Lula tentou socorrer Alexandre de Moraes no processo contra ele nos Estados Unidos e fez tão mal feito que pode afundar o próprio Moraes e ainda jogar a conta no Brasil inteiro. E eu te explico por que essa jogada saiu pela culatra. Vem comigo, e eu tô aqui no Centro Histórico, gente, de Paranaguá. Essa cidade linda, cidade mãe do Paraná. Tô aqui ouvindo as pessoas sobre os problemas da cidade, discutindo propostas da minha pré-campanha para o Senado. Mas agora vamos falar sobre Moraes, sobre Lula e sobre Estados Unidos. O Moraes está sendo processado nos Estados Unidos pela Rumble e pela Trump Media, que acusam ele de censura ilegal e de tentar mandar nas redes sociais lá dentro dos Estados Unidos, obrigando as plataformas de lá a cumprirem as ordens dele daqui. O processo ocorre lá na Justiça Federal da Flórida. E aí vem a primeira bomba. O Moraes simplesmente não se defendeu. Foi citado por e-mail, teve 21 dias para responder e não respondeu. Não pediu prazo, nada, como eu já mostrei aqui para o canal em outro vídeo. As empresas já pediram para ele ser julgado à revelia, só que a juíza americana ainda não decretou a revelia. Ela aceitou a AGU como uma parte do processo temporariamente, até ela decidir sobre o pedido da AGU sobre a extinção do processo. E depois disso, ela vai decidir se o Moraes vai ser julgado à revelia ou não. E revelia significa aqui que o julgamento prossegue e é concluído sem o Moraes se defender, porque ele não apareceu lá no tribunal. E é aqui, gente, que entra a parte mais grave que respinga em você. Então se inscreve aí, vem comigo, porque agora, gente, é que a coisa vai ficar séria. O governo Lula, ele meteu simplesmente a AGU, a Advocacia Geral da União, no meio do processo dos Estados Unidos para tentar blindar o Moraes. E é justamente essa a roubada. Olha o que a Gazeta do Povo apurou, leia aí comigo. A intromissão da AGU no processo movido contra Moraes nos Estados Unidos pode se voltar contra o próprio ministro do Supremo e até contra o Estado brasileiro. A estratégia pode se virar contra ele. A AGU entrou no processo em nome da República Federativa do Brasil, não como defesa pessoal do Moraes. O governo tenta convencer a juíza de que o caso não é, na verdade, contra um ministro que extrapolou sua autoridade, mas contra atos oficiais do judiciário brasileiro. Se essa tese for rejeitada, Moraes pode continuar exposto à revelia. Por outro lado, se a tese for aceita, o Brasil terá assumido perante a Corte Americana que as decisões de censura não foram um abuso isolado de um juiz, mas atos do próprio Estado brasileiro. A AGU pretende dizer que ele não agiu fora dos seus poderes, que suas ordens foram legítimas, que foram referendadas pelo STF e que a justiça americana não pode examiná-las. Mas, ao fazer isso, o Brasil também pode passar a bancar institucionalmente decisões que as empresas americanas descrevem como ordens secretas de censura e como interferência direta sobre empresas sediadas nos Estados Unidos. Moraes pode ficar em situação pior por não ter se defendido pessoalmente, enquanto o Brasil pode sair do caso com a imagem carimbada de um Estado que chancela tentativas de censura fora das suas fronteiras. Presta atenção no tamanho disso, gente. A AGU é o escritório da advocacia do Estado brasileiro. É pago com o seu dinheiro para defender o Brasil, não para defender a censura pessoal de um ministro. Ao assumir atos do Moraes como se fossem atos do Brasil,
E o governo faz duas besteiras. A primeira é, atrapalha em vez de ajudar. E o Moraes segue sem defesa própria de verdade. E a segunda é, pior, transforma a briga pessoal de um ministro numa briga nossa, do país. E abre uma porta para uma crise diplomática em que o Brasil inteiro pode acabar pagando por uma censura que um homem só inventou. Olha a confusão que eles fazem, gente, de propósito. Eles misturam a pessoa de um ministro com o Estado brasileiro. O Moraes age como se ele fosse o Brasil e o governo, em vez de deixar o ministro se defender sozinho, gasta aí a estrutura pública para cobrir os abusos dele. O censor que calou todo mundo aqui descobriu que lá fora, num tribunal fora do seu alcance, que ele não controla, não dá para mandar calar. E a fatura dessa briga, que nunca foi sua, pode sobrar para você que paga seus impostos, na farmácia, no posto de gasolina, no supermercado. E enquanto a máquina pública ela puder ser usada como escudo pessoal de um ministro do Supremo, sem ninguém botar freio, gente, isso não vai mudar. Só muda de um jeito, com a direita chegando em peso ao Senado em 2027 para responsabilizar quem confunde o próprio umbigo com o interesse do país. É por isso que eu sou pré-candidato ao Senado aqui no Paraná. Agora me conta aí, você acha justo o seu imposto pagar a defesa pessoal do Moraes lá fora? Conta pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Há 3 meses, o nosso excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou mais uma decisão inédita, assim, inédita mesmo. Ele criou a prisão humanitária domiciliar temporária. Ele generosamente concedeu que o Bolsonaro, que estava soluçando sem parar, depois de uma cirurgia, foi parar no hospital justamente porque estava sozinho no presídio e vomitou e asfixiou-se, né, respirou o próprio vômito, pudesse voltar para sua casa e ficar no cuidado da sua esposa. Só que ele permitiu isso apenas por 90 dias. É algo surreal, isso não existe. Como se em 90 dias a saúde dele fosse melhorar e ele fosse rejuvenescer, ele fosse perder os efeitos da facada e voltasse para a prisão. Bom, esse período acaba essa semana. E aí surgiu um fato novo. Quando foi determinada a prisão domiciliar do Bolsonaro, não foi exigido que ele devolvesse suas armas ou que ele não pudesse ter posse das suas armas. Armas essa que está em casa. Bolsonaro viu que uma das suas armas, ou que a sua arma não estava funcionando, estava com defeito e pediu para um assessor resolver esse problema, consertar. Foi onde ele foi parado e, curiosamente, né, foi parado e a polícia viu lá que ele estava com uma arma que estava no nome do Bolsonaro. Alexandre de Moraes considerou isso uma falta grave. Mas peraí, em momento algum foi determinado que o Bolsonaro não pudesse ter uma arma dentro da sua própria casa. Como algo pode ser considerado uma falta se não foi pedido para que algo não fosse feito? A verdade, meus amigos, bom, tá aqui a matéria, ó. Moraes pede posição do PGR por eventual falta grave cometida por Bolsonaro. Para você que não entendeu ainda, deixa eu te explicar. Corre nos bastidores um boato fortíssimo de que há uma verdadeira possibilidade do Alexandre de Moraes voltar a ser alvo de uma Magnitsky. A Magnitsky poderá voltar a ser reestabelecida. Aí nós temos aí o caso que ele está respondendo na justiça nos Estados Unidos, a vergonha que ele passou em vários países do mundo por ter sido comprovadamente um juiz que não deu a defesa, o direito pleno à defesa, que ele está perseguindo as pessoas, que ele desrespeitou direitos humanos. Então corre uma possibilidade aí dele ser alvo novamente da Magnitsky. E aí o Moraes já está colocando suas peças no tabuleiro. Na cabeça dele é o seguinte: se ele prender Bolsonaro, ele não sofre uma Magnitsky. Ele vai colocar a prisão do Bolsonaro, se devolver Bolsonaro para o presídio como um condicionante para que ele não seja alvo novamente da Magnitsky. Esse é o cálculo que ele está fazendo. Porque há uma real possibilidade dos Estados Unidos, principalmente agora, depois dessas asneiras que o Lula vem falando, Lula vem atacando o Donald Trump, né, e tentando cavar um tarifaço. Há uma articulação nos Estados Unidos que ao invés de um tarifaço, ao invés de 25% de tarifa, que faça uma Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e volte a mesma coisa. Vistos, suspensos, Magnitsky para ele, para a esposa, para o escritório de advocacia, para aquele holding que ele criou, que é o Lex, né, o Instituto Lex, curiosamente chama Lex, né, o vilão, o inimigo do Superman. Então Moraes vai usar
isso como barganha, carta para barganhar não ser alvo da Magnitsky. E colocou isso nas costas de quem? Do tarefeiro oficial dele, que é o Paulo Gonet. Paulo Gonet, gente, deixa eu explicar, o Brasil hoje não tem um Procurador-Geral da República. O que nós temos é uma espécie de despachante do Alexandre de Moraes, um tarefeiro. Ele faz exatamente o que o Alexandre de Moraes... Eu acho que ele nem redige as peças. O Alexandre de Moraes só manda para ele e pede para que ele assine. Essa é a impressão que o Brasil tem hoje. Nós não temos um Procurador-Geral da República. Nós temos uma espécie de assessor de luxo do Alexandre de Moraes sentado na cadeira da Procuradoria-Geral da República. E é isso que o Moraes vai fazer. Essa é a jogada dele. Ó, tô com ele aqui para ser preso. Se vier Magnitsky, eu prendo o Bolsonaro de novo, eu jogo ele no presídio. Aí pode ser que ele não opte pela papudinha, jogue para um outro... A gente não sabe o que esse cara pode fazer, só que o que a gente sabe é... Bolsonaro está numa situação de saúde debilitada, acabou de fazer uma cirurgia no ombro, tá? Não tem mobilidade do ombro, do braço direito, soluça sem parar por vários dias, tem momentos ali, um dia ou outro que ele tem um pouco de paz, mas é um soluço constante, refluxo. É muita maldade, cara. Eu fico pensando, como que alguém pode ser tão perverso, tão mal? Mas isso tudo é algo que o Moraes cavou e vem cavando desde 2019, onde ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse, que não teria consequências. Mas vai ter. Infelizmente, eu só espero que o nosso capitão, o nosso presidente Bolsonaro não seja vítima, né? Não seja... Cara, ver ele sendo usado dessa maneira. O Moraes vai pagar por tudo isso que ele está fazendo. Ele vai pagar. Pode ser só ano que vem, com a maioria no Senado, mas ele vai pagar. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.